Olá, alunos! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu espero e desejo que sim. Depois de uma semana aí sem atividades, né? Apenas atividades do projeto, sem atividades da escola. Então tivemos uma semana de descanso em comemoração ao Dia da Criança, que foi no dia 12, Dia das Crianças, e o Dia do Professor no dia 15. Então tivemos aí uma semana para descansar de atividades escolares. E hoje retomamos aí a normalidade com o nosso novo caderno, é o caderno do quarto bimestre, terceira semana. Mais uma vez, eu espero que vocês gostem das atividades que foram desenvolvidas por mim, que tirem fotos e coloquem vídeos lá no nosso grupo dos alunos realizando as atividades, ok? Conto com a colaboração e participação de todos. Boas atividades! Atividade da disciplina de linguagem, língua portuguesa. É uma história cantada, uma história muito conhecida por vocês. Vocês até gostam muito dela. É a história dos três porquinhos, né? Uma fábula muito conhecida, muito antiga e que nos ensina muito, né? Tem aí um aprendizado moral dentro dessa fábula dos três porquinhos. E o que é para ser feito na atividade de língua portuguesa linguagem? Peça para um adulto ler e copie no caderno. Então, quem está junto com o aluno, que o auxilia, familiar ou responsável, irá ler essa história cantada, né? Em formato de música, de verso, poema, irá ler para o aluno e irá pedir para ele copiar no caderno, na folha de almaço, na folha de sulfite, o material que ele tem disponível aí em casa. Mais uma vez, eu peço para que vocês auxiliem esse aluno na cópia, riscando, né, a linha onde ele está copiando, apontando a palavra onde ele está, porque muitas vezes nossos alunos se perdem durante o treino gráfico, a cópia de textos. Certinho? Então, esta é a atividade de linguagem língua portuguesa. Boa atividade para vocês. Atividade da disciplina de matemática. O que temos aí? São contas, né? São adições, né? Cálculos de adição. E o enunciado da atividade é: eles moravam juntos, aos poucos perceberam que o aluguel da casa acabava com suas economias. Eu acho que essa é a realidade vivenciada por muitos alunos, né? Então, temos aí algumas continhas para serem realizadas, contas de adição. Complete as moedas, né? Cada círculo aí representa uma moeda, né? Seguindo as setas para ligar os pontos, some os números e escreva o resultado nos quadrinhos. Então, aí, esses círculos, né, com numerais representam valores em moeda. E o aluno tem que fazer aí o cálculo, né? Já tem aí o primeiro que foi feito, 1 mais 2, que é igual a 3. Quem está auxiliando o aluno, alguns necessitam do apoio concreto para realizar as continhas de mais. Então, na sala de aula eu utilizo tampinhas de garrafa, tem um balde lá cheio de tampinha. Não tendo este material em casa, pode ser substituído por pedrinhas, por lápis de cor, por carocinho de feijão, pelo material que tiver disponível e que forneça ao aluno a capacidade dele ajuntar e separar, fazer o ajuntamento, né, o agrupamento 1, 2, 3, depois somar tudo, ou mesmo separar, retirar e juntar. É a dica que eu dou para auxiliar os alunos aí na contagem. São poucos os alunos que utilizam os dedos para contar o mesmo cálculo mental. Então, eles precisam ainda muito do auxílio concreto, onde é possível manusear com o dedo e ver, né, ter aquela visão concreta de onde há mais, onde há menos e poder fazer a contagem, certinho? Boas atividades, então, aí de matemática, contas de mais, adição para vocês. Atividade da disciplina de História. O que irá pedir nesta atividade? Todo mundo tem nome, todo mundo tem um nome.
Qual será o nome dos 3 porquinhos? Dê um nome para eles. Então, o aluno aí ele terá que dar um nome para os porquinhos. Temos aí a imagem, né, dos porquinhos nas janelas da casa e temos um retângulo grande aí embaixo da janela. Nesse retângulo deverá ser colocado o nome que o aluno quer dar para os porquinhos. Não coloquei aí o lobo, o nome do lobo, mas fica aí a critério do aluno se ele quiser dar um nome para o lobo. A questão aí mesmo é trabalhar a identidade, onde todo mundo tem um nome, né? A história pessoal de cada um começa com a escolha de um nome. Então, vamos dar um nome aí para os porquinhos. Atividade da disciplina de Geografia. O que é para fazer nessa atividade? Os 2 porquinhos terminaram rapidamente de construir suas casinhas e foram brincar, enquanto seu irmão construía sua casinha bem mais forte de tijolo. Lembre-se lá da história, uma casinha de palha, uma casinha de madeira e uma casinha de tijolos, né, de cimento, uma casinha realmente forte para aguentar aí o sopro devastador do lobo mau. E aí, se você fosse um dos porquinhos, qual casinha você construiria? Pinte sua resposta de azul. Então, se você fosse um dos porquinhos, que casinha você faria? Uma casinha de palha? Uma casinha de madeira? Ou uma casinha de tijolo? Lembrando que a casinha de tijolo demora mais para construir, então demora mais para ir brincar. Casinha de palha, de madeira, você constrói rapidinho e pode ir brincar. Mas, quando vem o lobo mau, com o seu super sopro, a casinha de palha de madeira caiu e a de tijolo ficou de pé. Então, aluno, qual casinha você construiria? E aí tem um quadro grande, um retângulo grande, onde o aluno deve fazer a sua casinha, se é de palha, de madeira ou de tijolo, ok? E na parte de cima é isso, pintar de azul a sua escolha, palha, madeira ou tijolo, e embaixo construir a casinha de palha, de madeira ou de tijolo, né, de tijolo. Essa é a atividade de geografia. Atividades da disciplina de ciências. Temos aí um lobo. Alunos, este não é o lobo mau. Este é o lobo brasileiro. O Brasil tem um lobo, sim. E o lobo que tem aqui no Brasil, ele se chama lobo-guará. Por favor, não é lobo-guaraná. É lobo-guará. É o nome do lobo que tem aqui no nosso país, no Brasil. E, infelizmente, este lobo, hoje, ele corre risco de acabar, de não ter mais nenhum, pois ele está em risco de extinção. As pessoas têm destruído os locais onde esses lobos vivem. Têm devastado, destruído florestas, destruído as fontes de alimento. Então, infelizmente, a gente corre até o risco aí de no futuro não ter mais um lobo brasileiro, que é o lobo-guará. E o que deve ser feito nessa atividade é apenas pintar o lobo-guará de acordo com as cores que tem ali. Então, é um lobo de patas mais escuras, né? Marrom escuro, pelo marrom mais claro e a ponta do rabo branca. Este é o lobo-guará, é o lobo brasileiro. E ele não é um lobo mau, pois ele não faz mal para ninguém. Só que as pessoas, no caso, que são más, pois fazem mal para ele. Certo? Então, boas atividades para vocês. Um grande beijo.